Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Tem uma palavra de Deus para hoje que se encontra no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Oramos por o versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glória a Deus. Sobre essa passagem que é para a gente ir, que era para os discípulos estar indo e pregar o Evangelho a todos. Essa semana me aconteceu algo que eu quero compartilhar com vocês. Eu até marquei aqui para mim não esquecer. Marquei um tema aqui que é ouvindo a Deus e obedecendo. Para quem não sabe, eu sou carreteiro, fico a semana toda fora, né? Segunda, sábado, geralmente eu tô para a estrada. Hoje é dia 27 de outubro de 2024. Hoje é domingo. Isso me aconteceu foi quarta-feira. Estive doente a semana, fui parar no hospital em Sorocaba. Foi quarta-feira. Aí lá foi feito exame de sangue, exame de pulmão, né? Fui diagnosticado com início de pneumonia. Graças a Deus fui medicado e correu tudo bem, né? Depois ao ir para o posto, eu saí do hospital, como fico semana toda fora, já estava à noite, já era umas 8 e pouco da noite. Eu ia ir para o posto para dormir, né? Eu pernoito em um posto de gasolina. E antes de chegar no posto, eu passei no mercado para comprar umas frutas para comer. Depois eu ia ao posto para dormir, passei antes no mercado e tive uma experiência com Deus. Ao conhecer um homem que estava pedindo alimento para sustentar sua filha. Quando eu o avistei na frente do mercado, já imaginei: se pedir para mim dinheiro, vou falar que tenho, mas não vou dar. Pois não acho justo eu trabalhar muito para dar dinheiro aos pedintes de rua. É uma coisa minha, né? Pois já morei na rua, sei bem como é o mundo dos que pedem dinheiro e alimento, e sei que muitos são para usar droga. Ele me cumprimentou educadamente, falando que não era de pedir, não era de rua, mas estava passando uma situação difícil, no qual estava deixando faltar coisas para sua filha. Ele tinha um pouco de dinheiro, mas precisava inteirar para comprar leite e um achocolatado. Me falou que se eu tivesse algum tipo de serviço, ele poderia ser carpir lote, limpar quintal ou algo do tipo. Falei, ok, vou entrar e comprar um leite para sua filha. E com o coração ainda endurecido e com as dúvidas é devido a eu saber que se eu der um alimento, algo do tipo, eu sei que tem pessoas, não falando no caso dele, mas tem pessoas que trocam troco de drogas, vendem para beber, para coisas erradas. Entrei e comprei o leite, no fim acabei comprando leite e o achocolatado. E ouvindo na minha cabeça que era para comprar. Quando eu fui comprar só o leite, eu fiquei ouvindo na minha cabeça assim: compre o chocolatado, né? Compre o que ele tá pedindo, né? Que é o leite e o chocolatado. Acabei comprando. Saí pensando em falar que se ele trocasse por drogas e não levasse para sua filha, que está precisando, que Deus pesasse a mão nele. Isso foi meu pensamento, né? Eu saí já pensando nisso, né? Meio que falar que se ele fizesse isso aí, né? Para minha surpresa, quando eu falei para ele: leve certinho essas coisas para sua filha, ele respondeu para mim. Ele me falou:
Se eu não levar, que Deus pese a mão em mim. Aí, o que eu tava pensando em falar para ele foi o que ele já falou para mim. Ali para mim ali já foi uma resposta de Deus para mim, que era para mim ter comprado o leite, o chocolate e levado para ele mesmo, né? Deus já me respondeu, né? E eu respondi: não. Se você não entregar, que Deus tenha misericórdia de você por fazer isso. De não levar para a filha dele, né? Eu preferi trocar troco de droga. E comecei a pregar as escrituras sagradas do nosso Papai do Céu para ele. Ele, comovido com as palavras de Deus, me contou que era de igreja. Era casado, tinha filha. Quando Deus decidiu levar a sua esposa, ele se perdeu e aprendeu a fumar e a beber. E se desviou do caminho de Deus, né? Ele tinha profissão, ele também era carreteiro. Perdeu o emprego e foi se afundando até chegar na situação que está. Aí eu ir falando as palavras de Deus para ele, ele não parava de falar que eu não estava ali por acaso, que era Deus me usando para falar com ele. E contei meu testemunho de que me converti há uns 6 anos atrás, mais ou menos. Eu estava morando na favela de Diadema, na Vila Clara. De favor, eu bebia e usava drogas. E Deus mudou minha vida quando eu fui para a igreja, senti a presença de Deus e aproveitei o momento e falei: Deus, eu não aguento mais essa vida de vícios. Já tentei várias vezes de parar, mas não consigo. Para mim está impossível. Mas eu sei que para o Senhor nada é impossível. Eu, antes de ser convertido, antes de conhecer a palavra de Deus, o Espírito do Senhor veio até mim e me ajudou. Ele fala que o Espírito, ele leva nossas orações como gemido inexprimíveis. É ele que nos ajuda a orar, a pedir conforme deve, porque nós não sabemos nem orar, nós não sabemos pedir. Então é o Espírito que intercede por nós. Mesmo antes de eu conhecer a palavra de Deus, eu acabei falando algo que tem um versículo sobre isso daí. Ele me falou que estava pensando nisso no dia anterior, que para ele é impossível. Aí, esse versículo que foi minha conversão, que mesmo eu sem saber que era um versículo que eu acabei falando para a igreja, que eu acabei falando para Deus naquele momento, está em Marcos. É capítulo 10, o versículo 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse-lhe: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Quando eu entendi que eu não conseguia sair do vício, daquele mundo, do pecado, do lamaçal, eu não tinha forças para sair. Eu tive que me render, me entregar para Deus e falar: Deus, eu não consigo. Mas eu sei que para o Senhor nada é impossível. O Senhor pode fazer a obra, o Senhor pode mudar meu caminho, pode me endireitar. E foi o que aconteceu, né? Que 6 anos atrás eu era do mundo, faz 6 anos que eu me converti, graças a Deus, pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu procuro seguir a palavra de Deus. Continuando aqui, ele me falou por várias vezes que eu não estava ali por acaso. E me disse: você é um homem de Deus. Lembre de mim nas suas orações da madrugada. Pra ser sincero, eu oro de manhã, oro durante o dia que eu falo com Deus, oro para dormir. E não tenho tanto costume de orar à madrugada. É mais difícil. Mas no que ele pediu para mim orar, falou assim: lembre das suas orações de madrugada, na hora
Eu imaginei que era um sentimento dele, que ele estava pedindo, intercedendo, que ele estava pedindo socorro ali, né? Ore por mim, que Deus vai te ouvir, né? Foi o que eu entendi. Só que na mesma hora, eu já orei por ele. Orei por ele, orei pela filha dele, que não estava presente, no caso, só estava ele ali. E orei pela avó da menina, que é a que cria a menina. Orei por ele, né? Pela filha, pela avó, orei, profetizei mudança de vida, portas abertas, que ele fosse liberto de todo aquele mal, que ele se recuperasse, que ele voltasse para Cristo, né? Voltar, que Deus está de braços abertos, esperando se arrepender, voltar para Cristo. E isso aconteceu na quarta-feira. E eu fui para o posto. Orei novamente, antes de dormir, orei, lembrei dele para orar, lembrei da família dele, orei. Na quinta-feira, orei novamente durante o dia. Na sexta-feira, de madrugada, acordei ouvindo a voz que me falava: lembra de mim nas suas orações de madrugada. Isso aqui já foi uma experiência para mim de novo, porque é difícil acordar de madrugada e para orar. Mas quando eu acordei na madrugada, já veio: lembre de mim nas suas orações de madrugada. E eu entendi que ali, naquele momento ali, que era Deus me acordando, me pedindo para me orar, para interceder por aquele homem. É Adriel, o nome dele. E orei por ele, até não aguentar mais, acabei dormindo. Eu entendi que na quarta, quando ele me pediu para orar na madrugada, era Deus me pedindo para interceder por ele. E a conclusão que eu tenho dessa experiência com Deus, né? Que para mim foi uma experiência, foi boa, foi muito gostosa a experiência. Conclusão: vamos dar ouvido a Deus. Não vamos julgar a situação que estamos vendo e fechar nosso coração. Pois pode ser que Deus queira nos usar para tratar alguém. E lembrar que esse alguém é muito importante para Deus. E que Deus é o socorro bem presente em nossa vida. Ele, como era uma pessoa que já era de Deus, ele aprendeu a fumar e beber depois de velho, quando perdeu a sua esposa. Deus recolheu ela, era uma pessoa de Deus. E ele se perdeu, ele não aguentou a situação, não aguentou a notícia, tudo que aconteceu ali na vida dele, com a perca. Ele foi para as drogas, foi para a bebida. E muitas vezes ele acaba esquecendo que quem nos ajuda, que quem nos guia, que quem nos dá sustento é Deus. Então, às vezes, Deus quer nos usar para falar para alguém, que é o ir e pregar o evangelho. A gente lembrar a pessoa ali que ele tem o socorro bem presente, que ele tem Deus que pode ajudá-lo, que pode socorrê-lo e que pode mudar aquela situação. A situação do jeito que está ali não vai ficar. Por que não vai ficar? Porque não é parada a situação. Ou melhora ou piora. A decisão é dele. Deus usou para eu falar, pela honra e glória do Senhor. Mas ele entendeu que para ele melhorar, ele vai ter que mudar os seus caminhos. Vai ter que seguir o caminho de Cristo. Seguir os princípios de Deus. Automaticamente a vida melhora. Se ele não quiser mudar o caminho com essa oportunidade que Deus veio relembrar ele, que ele é o socorro bem presente, é ele que ajuda, sustenta até as aves. Imagina um filho. Se ele não querer, ele vai continuar para o lado mal, fazendo coisa errada, para o caminho largo, e vai se afundar cada vez mais, porque não para. A situação que está não fica como está, ou piora ou melhora. Difícil ficar estagnado. Mas é coisa de opção. Nossa opção. O que queremos para nós? Queremos melhorar ou piorar? Deus está dando uma chance para ele. Eu fiquei muito feliz de ter parado, ter quebrado aquelas coisas que estavam no meu coração, porque saber que as pessoas pegam dinheiro para usar droga, pegam alimento para trocar. Eu passei por cima de tudo isso daí, com a voz de Deus na minha cabeça, falando para mim ir lá, levar as coisas para ele ali e pregar para ele as escrituras sagradas. Pregar o amor de Cristo, relembrar ele, que quem ama ele de verdade é Cristo, não é as pessoas do mundo, não é as coisas do mundo, não é as drogas, não é a bebida que vai trazer alívio. Quem vai trazer alívio é Cristo. Vinde a mim, Jesus Cristo fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei.
Jesus que nos alivia. Não é droga, não é bebida, não é vício que vai aliviar. É Jesus que vai ter um alívio eterno, um descanso eterno. O resto é perdição, é condenação, tormento, tá? Então, essa experiência que eu tive, fiquei muito feliz com Deus de ter usado eu para falar com Ele, ter levado a palavra para Ele ali, alimentado Ele foi comovido com a palavra do Senhor. Pude orar para Ele, que a Bíblia fala também de ter orar um pelo outro. Pude orar por Ele e fiquei muito feliz com as respostas de Deus, conforme nós estávamos conversando entre eu e ele, e eu entendendo que Deus também estava falando comigo através da boca dele. Foi uma experiência única e eu quis compartilhar com vocês, tá? Deus abençoe. E essa conclusão aí, não vamos deixar o nosso coração impedir de fazermos a obra de Deus. Não estou aqui aconselhando falar para ninguém, sair distribuindo nada para quem usa droga e bebida, não. Mas vamos pensar, vamos dar um tempo para Deus, falar com o nosso ouvido, para ver como devemos agir. Porque às vezes a pessoa está ali pedindo alguma coisa e aquilo ali vai refrescar por breve momento. É breve momento. Não vai resolver quase nada, na verdade. Mas o que vai ficar é a palavra de Deus. É a semente que a gente vai lançar no coração dele. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada de 2 gumes, que ela vai entre a divisão entre a alma e o espírito. É isso que vai dar o crescimento, vai libertar, vai livrar. É a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é o testemunho aqui que eu passei para a semana aqui. Eu fiquei feliz de poder compartilhar com os irmãos. Amém? Deus abençoe. Um ótimo fim de domingo aí. Com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.